Gente, entrou agora. Entrou agora. Agorinha, deixa eu ligar. Pode ligar aí. Entrou agora. Vou tirar um áudio aqui, pronto. Agora o pessoal tá entrando. Oi, pessoal, boa noite. No Facebook, deixa eu ver aqui. Vê se dá uma olhadinha lá, qualquer coisa aumenta. Depois a gente tem que aumentar a luminosidade, né? Dá uma olhada aí se aqui tá. Oi, pessoal, boa noite. Se puderem compartilhar com os amigos, amigas. Lembrando que hoje nosso podcast é sobre tentantes e também sobre gestações. É na câmera, acho que é do celular. No meu, quer que eu veja ali? Não acredito. Fabi, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. É alguma coisa aqui. Aí. Deixa só a gente arrumar aqui, pessoal, a luminosidade, tá bom? Pra todo mundo do Facebook também. Pra quem não tem Instagram, o Facebook já ajuda bastante. Aí, gente. Isso. Agora sim. Agora o Facebook consegue ver a gente. Aí, melhorou, né? Sim, ótimo. Agora sim, pessoal. Então, lembrando, né, pessoal do Facebook, boa noite. A gente tem aqui no Instagram um aviãozinho. Vocês podem clicar e compartilhar esse podcast, essa live, com pelo menos 5 amigos. Então, clica, compartilha com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher que gostaria de engravidar, gostaria de gestar nesse ano de 2023 ou está pretendendo gestar em 2024. E para as mulheres, principalmente que estão gestantes. Então, como que a gente pode ajudá-las, contribuir com esse tema com elas também. Então, sejam todos bem-vindos. A Gi está chegando. Boa noite, pessoal! Hoje é um tema muito importante, viu? Alimentação na gestação, para quem quer, né, tentante, é algo muito importante. Exatamente. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Então, assim, pessoal, pra gente começar a falar, né, sobre gestação, sobre tentantes, sobre o ato, né, de gerar, a gente pode entender que dentro da nutrição, a gente consegue influenciar até o que pode vir a acontecer. Então, providenciar aí, influenciar tanto para a nossa vida futura agora, então nós hoje, assim como as futuras gerações. Então, o que a gente pode gerar? Então, a nutrição ela é mais ampla, né? Ela não é só uma coisa que, tem que comer hoje para ser melhor amanhã. Mas eu posso comer hoje para eu conseguir gerar mais frutos, gerar novos filhos, gerar uma nova geração com hábitos muito melhores. Tá, então vamos lá, né? O que a gente pode entender sobre tentantes? Então, tentantes é um nome mais novo, não é uma coisa assim que a gente fala, nossa, isso vem há muito tempo. Não, não é. Então, é uma nomenclatura nova. Essa nomenclatura, ela veio justamente para contribuir com esse público que ainda não está grávida, né? Ou grávido se for no sexo masculino, né? Por quê? Porque quando a gente tem um casal, a gente fala que o casal tá grávido, Engravida né? junto, Engravida né? junto. Então, muitas vezes esse homem, né, se for do sexo masculino, acaba sentindo desejos também, acaba ficando ansioso, estressado, já quer, né, comprar um monte de coisa. Então, assim, tudo isso também está vinculado com essa situação. E durante o processo de tentativa, né, quando o casal decide engravidar, o homem também fica muito ansioso, né? Às vezes fica até mais que a mulher. Muito mais. Então, assim, eu tenho históricos, né, de prática que falam assim, meu esposo tá mais ansioso do que eu. Eu falo, então calma, né? Vamos acalmar os corações aí, as emoções, para que a gente não tenha problemas relacionados principalmente aí com a dificuldade de engravidar. Então, os tentantes, o que a gente pode dizer? O que significa? Que são todas as mulheres que estão tentando engravidar de forma natural
ou até mesmo de uma forma de uma fertilidade in vitro ou uma inseminação artificial, que a gente vai chegar até mais pra frente para falar a diferença de cada uma delas. Mas também a gente fala de tentantes, aquelas que são, que possuem aí dificuldade na fertilidade, que pode ser por infertilidade mesmo, por deficiências relacionadas com hormônios e assim por diante, ou até mesmo por questões do sexo oposto. Então, esse sexo oposto pode ser tanto homem quanto mulher, que também a gente vai chegar a esse ponto, que eu acho super importante a gente abordar esse tema aqui no nosso canal. E aí a gente tem assim, o que é ser tentante? É só mulher? Não, porque hoje em dia nós temos casais do mesmo sexo, e quando a gente tem casais do mesmo sexo, dependendo da relação, eles querem ter filhos, e mulheres com mulheres não conseguem ter espermatozoides, e homens com homens não conseguem ter óvulos, e nem útero. Então, quando a gente fala de tentante, a gente está também abrangendo esse público. Então, não só mulher, mas também homens e casais de sexos iguais. Quando que a gente procura, né, um médico? Porque assim, as tentativas dessa gestação, ela deve acontecer naturalmente. Então, quando que a gente deve procurar? Eu já parei de tomar meu remédio, meu anticoncepcional, e a médica falou que eu vou engravidar rápido. Isso é muito relativo. Às vezes a gente acha que engravida rápido e pode ser que a gente não consiga engravidar tão rápido. Eu tive um relato de paciente acima de 40 anos que parou de tomar remédio para tentar uma gestação, um mês depois já engravidou. Nossa, olha só. Então assim, mas ela fez algum outro método? Não, foi natural. Assim como tem outras pessoas que param de tomar o anticoncepcional faz 5 meses e estão tentando e ainda não conseguem. E às vezes é bem jovem, né? E ainda é mais jovem. Então tudo isso pode acontecer. E aí se a gente pensar assim, então tá, quando que eu tenho que procurar um médico que seja especialista em fertilidade? Porque não é só um ginecologista. O ginecologista a gente tem que fazer a pré-concepção. Então, a partir do momento que eu quiser engravidar, eu pretendo engravidar em 2023, eu procuro um ginecologista. Esse ginecologista vai fazer todos os exames, vai verificar as questões hormonais, a questão hormonal tanto do homem quanto da mulher, de ambos os sexos, para poder realmente orientar se vai precisar de alguma vitamina, algum mineral e as tentativas. Então ele explica sobre o ciclo menstrual, período fértil, ovulação, então tudo isso. Então pré-concepção, ginecologista. Fiz tentativas, não consegui, o médico especialista em fertilização. Geneticista, geralmente. Ou geneticista também. E aí a gente fala assim, métodos naturais. Então eu preciso, né, dos órgãos genitais masculino e feminino, para que eu consiga ter esse método natural. Então eu preciso ter umas tentativas de 12 meses. Então é 1 ano tentando, para que depois eu procure um médico e realmente eu fale, olha, eu tô tentando há 1 ano e não estou conseguindo engravidar. E aí ele vai buscar outros tipos de testes e de mecanismos e exames específicos para essa situação. Então já é uma outra questão. Outro ponto que eu acho interessante a gente ressaltar é mulheres acima de 36 anos. Nossa, mas e agora? O que a gente faz? Mulheres acima de 36 anos, elas têm uma queda hormonal natural. Né? O corpo entende que a gente vai envelhecendo, o corpo entende que até agora você não sabe o que vai acontecer e ela precisa dar um jeito de reduzir os hormônios, porque a gente vai envelhecendo mesmo. Tendência, a mulher depois dos 35, ela reduz a fertilidade, né? A quantidade de óvulos, né? Exatamente, porque quando ela é mais nova, ela expele melhor, ela tem essa questão de uma maturação sexual muito maior. Então, a gente não tá falando só da sensação do prazer, né? Aqui a gente tá falando de como faz a fertilização, né? Como que isso acontece. Sim. Então, ela é muito mais além. E mulheres que muitas vezes, do primeiro filho para o segundo, estão tentando há muito tempo e não conseguem engravidar. Ou tiveram dificuldade já de engravidar no primeiro. Então, quando completou 1 ano eu engravidei. E aí, no segunda tentativa, geralmente é o médico geneticista ou especialista em fertilidade
que vai te ajudar nessa situação. Lembrando, né, que a gente pode dizer que quando a gente está pensando em fertilidade, a gente está pensando em melhoras de hábitos. Então não adianta só a gente falar assim, eu vou engravidar e vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço. Não adianta. Justamente porque os estudos comprovam o seguinte, que a nutrição de um bebê acontece pelo menos até 2 anos de idade, e isso significa que ele ainda ultrapassa mais 100 dias. Então a gente tem um método, né, dentro da nutrição materno-infantil que fala sobre 1.100 dias. Então, para a gente pensar em engravidar, eu já estou pensando pelo menos 3 meses antes para eu começar a ter as tentativas. Então vamos supor, a Elo quer engravidar no ano de 2023. Sim. Então nós estamos em abril. Então, pelo menos maio, junho e julho, eu tenho que fazer uma pré-concepção. Depois eu começo a tentativa, no 4º mês eu começo. Entendi. Então, às vezes as pessoas falam, vou começar agora. Não é assim, porque dentro de toda genética, né, que a gente tem uma parte da nutrição que a gente chama de epigenética, a gente está falando dessa maturação sexual, desse óvulo, do nutriente que vai entrar ali. Então, não é só acordei hoje eu quero engravidar. Acontece? Acontece. Sim. Mas seria o correto perante tudo aquilo que a gente tem? Não é. Elô, mas se eu engravidar, isso significa que meu filho não vai chegar até o final, eu vou ter um aborto? Não é isso. Eu estou dizendo que o ideal para os nutrientes e cromossomos e mitocôndrias passarem corretamente para dentro das células, seria interessante fazer uma pré-concepção adequada. Para uma saúde, né, até do bebê. Isso, exatamente. E aí a gente tem assim, né, o que o médico ele vai fazer, né, com esse paciente, com essa paciente, com essa mulher e com esse homem. Então ele vai fazer toda uma anamnese, vendo os hábitos alimentares, os estilos de vida. Ele vai solicitar exames sexuais femininos e masculinos, os femininos principalmente relacionados aos hormônios, verificando os ciclos menstruais, se existe alguma dificuldade em dores, em secreções, se tem alguma bactéria, se tem algum fungo, inclusive no canal vaginal, que pode, inclusive, matar o espermatozoide em um processo de uma ejaculação. Então, olha como é amplo, né? Uma tentativa gestacional. Então, às vezes as pessoas falam assim, é só fazer a prática sexual. Não é tão simples assim, principalmente para quem é tentante. Sim. Porque quem é tentante, ela já quer engravidar. E aí, quando a gente chega em consultório e fala assim, calma, a única coisa que ela não quer ouvir é calma. Ela já tá com a ideia que ela vai ter aquela barriga linda, maravilhosa. É isso mesmo. E aí, aquela ansiedade vem, aí ela chega no nutricionista e fala assim, então, calma. Quer voar no seu pescoço. Então, assim, mas tenham paciência, né? Por isso que a gente trouxe esse assunto hoje. Não só para falar de quem já está gestante, mas de quem também está tentando. Porque as tentativas são aquelas situações de frustrações, né? De, muitas vezes deu certo, às vezes não. É um exame de gravidez que eu faço de teste de farmácia e não acontece. Aí você se frustra, você fica triste, você chora. Então, muitas coisas também acontecem nesse contexto. E isso também tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala já para o sexo masculino, existem, né, uma crença limitante aí e uma questão do patriarcado, vamos dizer assim, que é muito presente principalmente no Brasil, que os homens não são tentantes, são só as mulheres. Mas, gente, aí vem uma pergunta básica. Por isso que muitas vezes eu gosto de atender o casal, nesse caso. Por quê? Como que uma mulher vai engravidar sem espermatozoide? Então, assim, só que o espermatozoide, ele carrega uma parte genética importantíssima. E um detalhe, quem dá o sexo para esse bebê é o homem. Então, é no espermatozoide que a gente tem espermatozoides que darão sexo feminino e espermatozoides que darão sexo masculino. Então, se esse homem, a gente não faz um tratamento, não faz um acompanhamento, não conversa sobre os hábitos alimentares e comportamentos, inclusive, né, hábitos e estilos de vida, ele também pode influenciar numa não saúde desse feto que vai ser gestado.
E aí as futuras mamães e as mulheres começam a ficar assim, uau, maravilhada, porque esse homem também é inserido nesse processo. Sim. Porque quando a mulher engravida, parece que o homem sai do processo. Parece que vira só mulher, né? É. Aí quando esse bebê nasce, só vira o bebê. Aí o pai e a mãe, sei lá eu onde foi parar. Gente, o povo esquece. E não esquecem, né? Não tem como a gente esquecer. Eles são parte fundamental desse processo. Então, é importante a gente colocar essa atenção também. Com isso, os homens precisam fazer o espermograma, claro, né? Então, assim, para ver quantidade, qualidade desse espermatozoide e por quanto tempo ele sobrevive. A média de um espermatozoide dentro do corpo de uma mulher ou num laboratório é de 48 horas. Mas existem espermatozoides que não duram 2 horas. Imagina aquele tamanzico percorrer todo o processo trato reprodutor. Não vai, gente. Então a gente precisa cuidar da saúde desses homens também. Querendo ou não querendo, eles achando que é coisa de mulher ou não. Ah, tem que tomar esse remédio? Tem que tomar o suplemento, né? Então a gente tem que explicar e acolher esse homem também nesse momento. Porque às vezes também é um homem que tá muito ansioso, né? Sim. Porque ele quer tanto um filho e aí às vezes ele fala assim, ah, e agora eu vou ficar onde, né? Ah, eu também quero tomar isso. Não sabe nem o que é, mas ele quer tomar. Então assim, existem situações que acontecem. Quando a gente fala da questão emocional, acaba trazendo a ansiedade, a insegurança, o medo, a frustração. Então, tudo isso causa quedas hormonais ou aumentos de hormônios que não sejam tão bons. Sim. Se a gente está pensando, né, que essa gestante, essa futura gestante, ela precisa se acalmar, ela precisa estar centrada, equilibrada, imagina ela com essa pressão psicológica que só ela tem que gestar. E o homem, nem aí. Então, tudo isso traz também, é importante comunicar ao médico o quanto você está querendo essa gestação. Porque às vezes, né, o paciente fala assim, ai, Nutri, mas assim, meu médico faz uma consulta de 5 minutos. Gente, não dá para fazer consulta de 5 minutos com tentantes. Sim. Olha quantas dúvidas você tem. É muita complexidade, né? E assim, o que você quer é que você seja acolhida naquele momento. Você nunca soube o que é gestar, a gente não sabe o que é gestar. Só sabe o que é gestar quando a gente gesta. Né? Quando a gente tem noção que recebeu lá o exame. E cada gestação é de uma maneira, né? Não é igual. É única, ela é muito específica. Os hormônios, eles reagem totalmente diferentes de mulher para mulher. Sim. Então não adianta falar assim, me deu enjoo. Tá, tudo bem. Vai ser o mesmo enjoo que você vai ter? Às vezes não vai ser. Sim. Às vezes vai ser o enjoo da água, às vezes vai ser o enjoo do cheiro, do sabonete, não sei de quem que tomou banho e chegou próximo de você. Então é muito relativo. Assim como vai ter mulheres que não vão ter enjoo nenhum. Uhum. E vão passar pela gestação que você fala, nem senti nada. Eu falo, nossa, que bom, né? Por um lado também é bom. Sim. Então a gente tem isso. E aí a gente tem alguns fatores que podem ajudar a gente, né? Principalmente as meninas, né? As mulheres, a ovular. Então, a gente tem o que promove nesse sentido, né, a intensificação dessas ovulações. Uhum. Então, quando você, por exemplo, se é uma pessoa que não tem hábito de controlar o ciclo menstrual, né, porque tem pessoas que controlam pela folhinha, pelo calendário, tem outras pelo calendário do celular, tem outras que controlam através dos aplicativos, que hoje os aplicativos são muito interessantes. Então, eles aparecem certinhos o dia da sua ovulação. Então, esse processo faz com que você aumente ou intensifique as relações sexuais. Claro que, Nutri, eu tenho que fazer de quanto a hora? Não é isso. É intensificar, né, e estar atento naquele momento, naquela semana, porque esse óvulo está saindo do seu ovário. Então, eu preciso que essa hidratação desse corpo, a hidratação do sexo masculino, porque o sêmen é rico em água, então a ejaculação, quando acontecer, esse espermatozoide precisa chegar até o óvulo, ele precisa de meio aquoso para ele deslizar. Porque se ele não consegue, ele não desliza. Sim. E o que eu acho mais interessante também, que muita gente não sabe, mas os espermatozoides, eles têm movimentos diferentes.
que são sexos diferentes. Aham. Então, alguns espermatozoides nadam em formato espiral e outros espermatozoides nadam rastejando. Isso é sexo de cada um. Então, um é homem e o outro é mulher. Olha só, não sabia Então, assim, que havia essa esse diferença. existe e esse espiral, ele gasta mais energia. Qual que é o espiral? Adivinha? Mulher. Claro. Então, são as meninas. Então, assim... O homem rasteja, gente. Vocês sabiam disso, homens? Pois é. Então, assim, até no espermatozoide, gente. Então, assim, por isso que precisa desse meio aquoso. Porque quanto mais água eu tenho, melhor vai ser o rastejar e melhor vai ser o espirilado. Então, isso ajuda muito. Então, esse é um ponto. Por isso que a gente fala de tratar os dois, tratar o casal. Olha o quanto isso é importante. Não é só ir lá e fazer. Aí a gente tem também, né? Falando então sobre as 48 horas do espermatozoide, que é a média. E dentro da nutrição, os pHs, principalmente da vagina, quanto mais ácida tiver, pior vai ser para o espermatozoide. Por quê? Porque a cabeça do espermatozoide é rica em proteína. E o ácido ela desnatura. Só um exemplo pra gente dar aqui. Se eu pego um leite e espremo um limão que é ácido, as partículas não segregam assim, elas não separam. É a mesma situação. Só que o que acontece com a mulher? Ela mata o espermatozoide. Então esse pH vaginal ele tem que estar mais básico. E isso a nutrição ajuda. Então uma mulher que está tentando e ela está consumindo muito abacaxi, muita laranja, muito limão, isso pode dificultar esse espermatozoide. Alguns mais espertinhos passam, conseguem. Você quer saber de uma? A gente sai correndo daqui. As mulheres, as são meninas, mais espertas, elas passam. Elas passam correndo. Já a maioria acaba morrendo. Então, em alguns casos, né, essas questões que a gente fala de 48 horas, que é a média, é por causa desse motivo. Então, aí a gente melhora a alimentação, melhora essa questão dessa flora bacteriana vaginal para que esse espermatozoide passe da melhor maneira e ele consiga chegar com saúde, né? Não morra no meio do caminho, com saúde até esse óvulo. Os hábitos e o estilo de vida, tanto de um quanto de outro, totalmente deverão ser saudáveis, mas não saudáveis de estar aqui, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Não é isso. Mas a gente tem que ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que a gente está pensando em qualidade de vida? A gente está falando sobre álcool, drogas e tabaco. E aí a gente associa hoje em dia, né, que o volume aumentou muito, na bebida alcoólica. Sim. Então, assim, esses 4 tipos destroem a saúde celular do óvulo e a saúde celular do espermatozoide. Então, se eu tenho muitos hábitos ou um volume excessivo desses tipos de produtos e alimentos, as coisas não vão dar muito certo. Então, o que eu falo de não dar muito certo? A carga genética que eu carrego, ela pode vir com algum distúrbio posterior. Então, Entendi. trazendo algum transtorno, então, por exemplo, o autismo, a questões da síndrome de Down, nem tanto porque a síndrome de Down é uma questão relacionada com a genética, mas outros transtornos podem vir provenientes dessa carga genética que não foi boa. Entendi. Então, essa é a qualidade que a gente está falando, quando eu falo de estilo de vida, qualidade de vida. É olhar para aquilo que você quer gerar, aquilo que você quer gestar. Depois a gente tem os excessos de cafeína, que aumenta a vasodilatação, né? E causa uma dependência, então a gente tem que tomar um pouco de cautela com isso. Os excessos de café, os chás, né? Chá verde, chá branco. Então quem faz muita dieta detox tem que dar uma olhadinha para isso, né? Eu posso melhorar a minha desintoxicação do meu corpo sem causar tanto consumo, né? De cafeína. Eu tenho consumo excessivo de açúcares e de doces e os carboidratos simples, que acidificam a minha membrana vaginal, ou seja, eu deixo ela mais ácida e aí eu mato meu espermatozoide. O Elo, eu já li, né, artigos falando, né, já vi entrevistas e tantas coisas mais falando também que o açúcar ele é o principal causador de candidíase, né? Que as mulheres que têm candidíase não sabem,
devido ao açúcar muitas vezes, né? Faz Isso. tratamento, tem várias recorrências da candidíase e até mesmo essa questão que você falou da flora, né? O açúcar, ele aumenta essa questão do pH, né? Uhum. E aí, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma desbiose, então eu tenho um desequilíbrio. E quando eu tenho esse desequilíbrio, o corpo não dá conta. Sim. Então, assim, o ser humano, ele é formado por bactéria, né? Do cabelo até o pé, então da parte externa, assim como da parte interna. Só que quando existe, essas bactérias saem do escopo, elas saem do equilíbrio, é onde a gente tem H. pylori, por exemplo, no estômago. Uhum. Quando eu tenho uma desbiose intestinal, então, por exemplo, uma diarreia ou uma constipação, né, aquele intestino muito preso, isso me acontece. A candidíase, uma infecção urinária, então ela se desequilibrou. Se desequilibrou, ela não consegue normalizar. Aí, às vezes, a gente precisa de antibiótico. E tudo isso promove também uma queda nos seus hormônios. E a maioria dos casos é a questão do açúcar, né? Do açúcar. Pela própria composição. Eu deixo muito adocicado, meu corpo tem que trabalhar muito mais para digerir tudo aquilo. Sim. E ele não consegue e vai acumulando em células, né, em locais que não são funcionais. E as bactérias existem, né? Sim. Algumas bactérias que elas gostam do açúcar para se reproduzir. Uhum. Assim como os fungos. Aí tem um aumento dessas bactérias. Exatamente. Então, eu vou pegar uma geleia. Fiz uma geleia de banana. Vou deixar na geladeira. Se eu fizer em casa, 2 dias, terceiro dia já pode jogar fora. Sim. Tá com fungo ali. Se a gente colocar isso pro nosso corpo, quanto mais açúcar eu tiver, quanto mais carboidrato eu tiver, mais fungo e bactéria eu vou promover, porque ela gosta desse meio. Uhum. Assim, eu gosto daqui. Ela pega uma amiga dela e fala, vamos pra balada. Então, assim, aí ela vai pra balada mesmo. E vai fazendo novos amigos e vai se proliferando. Só que a bactéria é rápida, né? Eu a acho gente demora pra fazer amigo. Eu acho interessante, por mais que assim, a maioria das pessoas sabem o que é carboidrato, acho legal você citar exemplos do que é carboidrato, porque às vezes tem algumas coisas que a gente se alimenta que são carboidratos e as pessoas não sabem que carboidrato vira açúcar, gente, no nosso organismo. Você não precisa comer só algo doce. Se você está comendo carboidrato, você está ingerindo açúcar. E o que é carboidrato? Os carboidratos, eles são alimentos e nutrientes macros, né? Então, eles são nutrientes grandes que são ricos em açúcares, ricos em glicose. O que acontece? Quais são os alimentos ricos em açúcares e glicoses? Então, o básico, os doces, né? Então, esse a gente já sabe, muitas vezes isso aí a gente já tá, né? A gente vai no médico, tá comendo muito doce, tá rico em carboidrato. Então, isso a gente já ouve. Mas os carboidratos são arroz, macarrão, batata, inhame, a própria aveia, ela entra no grupo dos carboidratos, a mandioca, os macarrões. Então, assim, esses são os pães, também a gente não pode esquecer de dizer, as torradas, os biscoitos, as bolachinhas. Se a gente come muito esse tipo de produto, ou eu tenho um prato onde eu só tenho arroz, feijão e a carne, um exemplo, ou arroz, feijão e ovo, eu aumento esses níveis e eu não consigo trazer esse número de forma equilibrada, principalmente quando as pessoas não fazem atividade física. Porque a proposta, né, o objetivo principal do carboidrato é gerar energia para você viver. Sim. Só que esse excesso, aí a gente fala sobre o desequilíbrio, se eu não faço exercício nenhum, eu só como e durmo e trabalho, e principalmente se trabalhar como sentado, no meu caso, o que acaba acontecendo? A gente vai acumulando, e esse acúmulo, posteriormente, ela vira gordura corporal. Tem um excesso, né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente faça uma atividade física, vamos dar o exemplo do CrossFit, que é uma atividade física mais intensa, diferente de uma caminhada. Então, assim, eu consumo os carboidratos para me dar energia, para eu conseguir fazer o treino e finalizar o meu treino sem estar, quase morrendo lá. Então, essa é uma situação dos carboidratos. Eu aumentei meu volume dos carboidratos, vamos supor que eu aumentei o volume de pão daquele meu dia, para eu conseguir utilizar como um substrato, ou seja, como se fosse algo para que ele conseguisse queimar sem alterar nada no meu corpo.
Mesmo assim, eu entro na via metabólica, muitas vezes, da gordura corporal. De queimar calorias, que é o que a gente tá falando, de gastar energia. Sim. Agora, não, eu comi um pratão de macarrão e a minha atividade física é dormir. Ou seja, o que eu vou fazer, gente? Vai estocar. Sim. Então, se a gente pensar em quantidade calórica, dependendo do macarrão aí, vai ter em torno de 500 calorias, dependendo da porção. A média, né? Eu tô falando aí. Então, assim, imagina 500 calorias sem fazer nada. Vai estocar. Imagina hoje, amanhã, depois vai somando, né? A Fabi perguntou aquilo, nesse segmento da alimentação, quais são os melhores? Você tá perguntando no caso de gestantes e tentantes, Fabi, é isso? Só confirma pra gente, Fabi, que aí eu respondo pra você. E aí também, né, a gente traz aí essa questão, voltando, né, dos estilos de vida, os pesos. Então, assim, a gente não tá aqui pra falar quem é sobrepeso, quem é obeso e quem é baixo peso. Sem discriminação nenhuma. Sim. No entanto, estudos comprovam que tentantes acima do peso tendem a desenvolver síndrome do ovário policístico. Isso significa que os meus óvulos não conseguem ser produzidos corretamente. E isso significa que eu vou ter mais dificuldade para engravidar. Em compensação, quando eu estou falando de baixo peso, que é aquela mulher que está num estado de desnutrição, também acontece o seguinte, dela ter baixo consumo de nutrientes. Esses nutrientes não conseguem melhorar a saúde celular, né, o núcleo da célula do óvulo, e ela não consegue produzir óvulos bons. O que o corpo faz? Expulsa. Sim. No entanto, para que quando esse embrião, que vai ser formado por um óvulo e um espermatozoide, grudar na parede do útero, precisa de endométrio. O que é isso? É a menstruação. Sim. Mulheres baixo peso muitas vezes não menstruam. Então, Elô, se porventura eu tiver obesa, então não vou gestar? Não é isso, mas a tendência é ter uma maior dificuldade. Então, a Fabi perguntou para ter um pH vaginal saudável. Quais são os alimentos que contribuem para o pH? Então, assim, Fabi, o que a gente pode dizer? Todos os alimentos, eles têm uma quantidade de pH adequada. No entanto, o volume alimentar daquele produto é o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, do produto ou do alimento, né? Porque existem produtos que são manipulados, alimentos que são manipulados. Sim. Então, abacaxi já sem casca, fatiado na bandeja. Então, já é um produto. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cautela com as quantidades. Então, os melhores seriam, vamos pensar nas categorias, os carboidratos que demoram mais para serem absorvidos. A gente já nem usa mais a nomenclatura da nutrição, complexo, simples, a gente não usa mais isso. Tá? Essa terminologia a gente só usa com criança, que fica mais fácil para ela entender, porque ela está recebendo o conceito. Na nossa fase, a gente já usa outros termos. Então, os carboidratos que demoram, são de lenta absorção. Então, quais são? Os cereais integrais, então os pães integrais, dá uma olhada no rótulo do produto. Os rótulos mudaram, agora ele está mais lúdico. Então, assim, a gente pode até falar depois um dia sobre isso. Então, ele está muito mais interessante para a gente entender agora, não está tudo mascarado. Então, olhar para esses cereais integrais, para esses pães integrais. Olhar também para as batatas que sejam de lenta absorção. Então, por exemplo, batata doce, ou a própria mandioca, mandioquinha. Então, elas demoram um pouco mais para serem absorvidas. Elô, mas eu nunca mais vou poder comer a batata inglesa? Não, pode. Mas dentro desse contexto, quando a gente traz a nutrição, a gente combina os alimentos para que retarde essa absorção. Como que eu faço isso? Para retardar a absorção dos carboidratos que são de rápida absorção. Então, por exemplo, uma batata inglesa, aquela batata que a gente sempre compra no mercado, a maioria das pessoas. Então, assim, colocar um tipo de proteína junto. O que é uma proteína? A proteína, ela ajuda na questão da massa muscular, trazer músculo, crescimento muscular. É o que faz crescer, né? Por isso que a gente usa muito isso com criança. Então, tem que comer carne para crescer. Olha o seu músculo. Tem que tomar leite para ficar com o músculo forte. Então, assim, é essa a situação.
Quando eu uno um carboidrato, né, de rápida absorção junto com uma proteína, eu aumento essa lentidão da absorção. Então fica mais fácil. Quando a gente está falando desse pH mais ácido, Fabi, a gente começa a pensar nos alimentos ácidos mesmo do nosso dia a dia, que a maioria são as frutas. Quais frutas? Abacaxi, limão, laranja, principalmente a laranja-pera, a lima nem tanto, mas a laranja-pera. A gente tem as mexericas e os maracujás. Então, tem muitas mulheres que preferem trocar a água aí, né, como uma bebida, muitas vezes, por um suco, e aí aumentam o consumo de suco de laranja, suco de limão, abacaxi e maracujá. Então, nesses dias, né, principalmente se você vir a ter uma atividade sexual pensando numa tentativa gestacional, é você reduzir o consumo desses produtos. Não é ficar sem, mas, por exemplo, vou tomar só um copo, diminuir. Vou comer só uma xícara de abacaxi hoje, tá? Não ficar, por exemplo, comprei abacaxi, vou comer abacaxi de manhã, no lanche, no almoço, sabe? Então, quanto mais vezes você colocar, maior a tendência desse pH ficar mais ácido. Isso vale também para candidíase, tá bom? Olha eu só acho que interessante. Que é interessante também a gente dizer, eu adoro fruta ácida, gente. Eu Pense prefiro alguém também. que adora. Nossa, abacaxi, então eu amo. Vivo fazendo suco de abacaxi quase todo dia. E aí a gente pode também pensar assim, né? Elô, como é que eu sei que tá ácido, né? Porque às vezes a gente não sente, tá? Não é uma coisa que a gente sente assim, arde. Não, às vezes não arde. Mas as mulheres que estão ovulando, que estão nesse período, o cheiro é característico ácido. Então a mulher que está tentando, ela vai olhar para o ciclo menstrual dela de outras maneiras. Olha só. Não vai chegar e falar assim, gente, hoje eu só vou trocar absorvente, não, fazer isso, fazer aquilo. Não. Ela vai olhar com um olhar mais amplo. Ela vai ver se tem muco, se não tem, se tem secreção, se não tem, se parou o muco, se não parou, se arde, se coça, ela vai, se tem cheiro, se não tem. Então a gente fica mais atento. A gente fala assim, nossa, quanta coisa, né? E aí o que acontece? Muita. Tem médico que não fala, né? Por N motivos. Não sei porquê, mas tem médico que não fala, tem médico que acha que a pessoa sabe, ou às vezes é essas de 5 minutos aí que, né, a gente não consegue abordar muita coisa. Então, também existe isso. Então, dentro da nutrição, quando, né, o paciente aparece, a tendência é promover o quê? Alimentação equilibrada para os dois. Promover também a prática da atividade física, porque quando eu tenho atividade física constante, disciplinado, eu aumento minha vasodilatação, eu sinto menos cansaço, eu acabo tendo uma melhora, inclusive no desempenho sexual. Então, tudo isso também ajuda, eu não sinto tanta dor. Então, tudo isso ajuda. E aí, a gente também orienta as questões dos comportamentos, relacionados principalmente a álcool, tabaco, droga e medicamentos também, bebida alcoólica e medicamentos. Porque existem medicamentos principalmente psicotrópicos, né, os psiquiátricos, que promovem também queda de libido. Então, às vezes, também a gente tem que falar sobre isso. E aí as pessoas falam assim, eu quero tentar e não tem vontade. Às vezes o companheiro, né, está tomando medicamento, está com uma depressão, alguma coisa, e daí influencia, né? E aí a gente também induz as práticas, né, para controle emocional. Né? Então, assim, certeza. A respiração, a meditação, o yoga. Que auxiliam, inclusive, né, gente, aí no equilíbrio da flora também, vaginal, do óvulo e durante a gestação. É super indicado, né? Super. Então, assim, olha quantas coisas a gente acaba indicando, né? E as práticas da medicina tradicional chinesa. Então, a acupuntura também, tanto a com agulhinha ou quanto aquelas que são com as sementes, né? Que são a aurículo também a gente indica para dar uma acalmada também na própria ansiedade, no estresse que a gente tem no dia a dia, ou no trabalho, ou em casa, ou na família, ou na cobrança das pessoas. Você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Nossa, tem isso, né? Verdade. Então, assim, como lidar com tudo isso, né? E às vezes a cobrança é muito maior externa do que a própria pessoa que está querendo, está tentando, né? Total.
E muitas vezes, agora eu vou até abordar um teminha assim, extra, muitas vezes as mulheres ou o casal, eles acabam optando por ter filhos, não é nenhuma questão pessoal, é por causa da família, por causa das pessoas externamente cobrando. Então, tem que pensar sobre isso também, né? E aí aumenta até a ansiedade, né? E aí isso pode causar uma frustração e pode causar que sua cabeça tá em outro mundo naquele momento. Fora isso, a gente tem o sono, né? Quem tem dormido bem ultimamente? É o principal, gente, pra né? tudo. Então, assim, se a gente não dorme, o cortisol vai lá em cima. Então, assim, você vai viver estressado. Né? E como é que você vai ter relações sexuais se você não dorme, você não descansa, você tá estressado? Gente, olha o ciclo. Então, assim, Elô do céu, preciso de um momento relaxante. Precisa e necessita. Isso mesmo. Né? Então, assim, por isso que as práticas integrativas, assim, né, como a Gi pratica, assim como a Dulce, né, minha mãe também faz as práticas, eu também, é pra isso. É pra gente tentar trazer o equilíbrio justamente pro nosso dia a dia. Não só para tentativas, mas também para outras situações. Principalmente equilíbrio emocional, né, gente? Nossa, é o principal, né? Principal nesse momento. E aí, quando a gente fala da nutrição mesmo em si, o que a gente mais orienta? Redução, então, do consumo de gorduras industrializados. Então, os fast foods, hambúrgueres, cachorro-quente, né? Salsicha, linguiça, bolacha, biscoito. Então, assim, tudo que for industrializado, a gente pede para fazer redução do consumo. Aí esses alimentos são ricos em sódio, então assim, também a gente orienta, porque quando você gesta, esses hormônios podem vir a alterar e você pode ter um aumento da pressão arterial. Sabe o que é legal falar? Que assim, os embutidos, né? Porque muitas pessoas não sabem o que não são saudáveis. Por exemplo, a salsicha. Quando eu era criança, eu comia um monte de salsicha, gente. Meus pais não sabiam que aquilo lá é cancerígeno, né? Sim. É riquíssimo, né, não vou falar nutrientes, mas porque não são, né, são princípios ali ativos que tem, que são tóxicos. Então, assim, Nutri, mas eu como uma vez a cada, sei lá quanto tempo, tudo bem. Nutri, eu tô grávida e tô com muita vontade, Comer tudo cachorro bem. quente, que eu adoro. Então, assim, tá tudo certo, tá bom? A gente tem outras opções no mercado com uma saúde desse alimento muito melhor. A gente precisa procurar, ter um pouco de paciência. Eu vou no mercado rapidinho. Não adianta ir no mercado rapidinho. A gente tem que entender que quando a gente está nesse processo, a gente precisa aprender a escolher alimento. E que não é frescura. Né? E aí, dentro dos embutidos, a gente tem a salsicha, a gente tem também as linguiças, tanto de frango, de pernil, né? A suína, enfim, as mistas também. A gente pode dizer sobre a calabresa, sobre o bacon, os presuntos, os peitos de peru, peitos de frango, né, que são cortados como se fossem mortadelas, por exemplo. Sim. Então a gente também olha para esse grupo alimentar. Que não é saudável, que não gente? É riquíssimo em sódio, riquíssimo em corante, riquíssimo em gordura. Então tudo isso, se você tem uma alimentação mais equilibrada e você consegue introduzir esse alimento de uma forma racional, de uma forma consciente, ok. Porque, senão, por exemplo, tem pessoas que às vezes o café da tarde, o café da manhã, todos os dias tem que ter esse tipo de coisa. Então, tomar cuidado com isso, né, Lu? Isso, porque aí você sai do escopo, você sai do centro do equilíbrio. Então, assim, Nutri, mas eu como ovo todos os dias. Mas calma, né? Vamos olhar, né? Às vezes as pessoas estão tão reativas nas informações que muitas vezes a gente promove, que elas acham que tudo que elas fazem tá errado, tudo que elas fazem tá certo. E não é, né? A gente tem que ampliar pensamento, ampliar conhecimento, que é o que eu e a Gia a gente faz aqui. Isso. Né? Ampliar conhecimento. E aí a gente entra também, consumo de fruta, verdura e legume sempre maior, porque é onde está o maior número de vitaminas e minerais. E aí existem suplementos que podem ser inseridos na pré-concepção, ou seja, nas tentativas. Então, existe o complexo B, que é excelente para formação de membrana. Fala em cápsula, né? Isso, em cápsula. Existem também a coenzima Q10, que ela já está sendo estudada e já está sendo inserida agora na pré-concepção,
justamente por causa do código genético da mitocôndria. Então, assim, ela forma, né, o código genético muito melhor, ela promove uma energia melhor dentro da célula. Então, não é só por fora. Né? Ah, é só pra minha pele, meu cabelo ficar bonito? Não, existem outras funções dela ali. Existem médicos que pedem para fazer uso de zinco e vitamina E, justamente por causa dessa permeabilidade entre as células reprodutoras. E também a gente usa, em alguns casos, não é todo mundo, mas a gente acaba utilizando o ácido fólico antes também, mesmo que seja uma tentativa posterior. Depois, não é pra todo mundo? Não é pra todo mundo. Tem médico que não receita. Tem médico que fala assim, você vai começar a tentar agora? Deixa pro ácido fólico daqui 2, 3 meses. Entendi, eu achei interessante. Não, mas tem outros que não. Tem outros que já pedem pra tomar. Entendi, mas isso pra uma tentativa. Tomam. Isso, pra que todas tomam. Mas pra tentativa, geralmente o médico que escolhe se vai tomar antes ou não. Agora, gestacional, sim, aí já é obrigatório. Entendi. Tá? No primeiro trimestre. Só no primeiro? Só no primeiro. A não ser que seja uma pessoa que não produza ou não consiga sintetizar ácido fólico, porque existe uma doença de base. Aí ela tem que tomar pro resto da vida, inclusive. Geralmente quem tem anemia, não é? Ou quem tem anemia, ou muitas vezes pela hipófise. Existe uma doença genética que realmente ela não produz. Entendi. Então ela não consegue absorver e não consegue produzir. Entendi. Então ela só é inserida, utiliza-se dentro do metabolismo e aí você insere no outro dia e assim sucessivamente. A gente também não pode esquecer, né, do peso do homem também. Influencia porque ele deixa a qualidade do espermatozoide ruim e lento. Olha só! Então, não é só por estética. A mulher tem que ficar magra, linda, maravilhosa para ter uma gestação tranquila. E o homem também. O homem também. Pra fazer filho, senão não faz, viu, homens? Não faz filho. A gente tem dificuldades. Então, assim, dentro de um espermograma de um homem geralmente sobrepeso ou com excesso de peso ou com obesidade, os espermatozoides são mais lentos, tá? Eles morrem mais rápido. Então, imagina a gente já ter um sobrepeso e uma obesidade relacionado com qualidade de vida não boa. Entendi. Aí, realmente, é um espermatozoide com uma qualidade muito ruim. Então, meninas, mulheres e homens que estão nos assistindo, tragam consciência também desses parceiros para que a gente consiga gestar aí, ter filhos lindos, maravilhosos e com muita saúde. Peçam para eles assistirem, né, pessoal? Exatamente. E aí a gente tem agora já as maneiras de fertilização, né? Pra aí a gente já começar a falar da gestação. Então, assim, a gente tem a maneira espontânea, né, natural, então entre um homem e uma mulher. A gente tem as questões da inseminação artificial. Então, assim, a inseminação artificial, quando a gente tá pensando em casais héteros, tá bom? Então, em casais héteros, a gente tá falando de um espermatozoide e de um óvulo, onde precisa do encontro dos dois externamente para que isso ocorra. Tá, mas e como que isso acontece? Então, eu pego uma amostra de de sêmen, daquele homem, pego e trato lá no laboratório. E aí, esse sêmen é inserido dentro do útero dessa mulher, com uma forma como se fosse uma injeção. Para facilitar a fecundação. Então, isso acontece com o sêmen externo. O óvulo tá aqui dentro, certo? Vamos supor que aqui seja o útero, o óvulo tá aqui. E o sêmen vem através de uma injeção. Mas essa coleta acontece dentro de laboratório, tá? Então, isso acontece com o sêmen. Então, fertilização artificial é isso. Aí a gente tem a fertilização in vitro, que é feita 100% em laboratório, que é mais conhecida como FIV. E aí o que a gente tem? A coleta dos óvulos, que acontece por etapas. Aí a gente tem a coleta depois do sêmen. Depois, primeiro a mulher é coletada os óvulos. Sim. Esses óvulos, eles são separados via laboratório. E são óvulos maturados, é como se eles tivessem crescidos. Então eu coleto, vamos supor, 10 óvulos. E aí dentro daquela análise daqueles óvulos, eu vejo o que está mais maduro. Os que estão mais novos são descartados, ficam os maduros. Aí vamos supor que de 10, sobrou 4 maduros. Aí eu coleto o sêmen,
coloco no processo todo do laboratório, eu junto o óvulo com o espermatozoide, e esse óvulo espermatozoide vai gerar um embrião que vai ser acompanhado antes de ser colocado na parede do útero. Por isso que os custos são diferentes. Sim. Então, a FIV, por exemplo, é um custo bem alto, porque é todo um processo. Esse óvulo, esse espermatozoide ficam ali por, quase uma semana sendo acompanhados. E isso também acontece porque existem embriões que começam a ter código genético, carga genética ruim. E aí que também são descartados. Então, às vezes, sobram 4, de 4 sobram 2. E desses 2, aí são colocados dentro do útero. Sim. Então, é um mega trabalho, por isso que ele é caro. É todo mundo que faz FIV? Não. São mulheres que realmente, geralmente, são inférteis, assim como homens. Então, método natural não acontece. Sim. Nada disso impede dessa mulher, né, desse homem, terem relações sexuais. Claro que se o dia que eu for fazer a coleta dos óvulos e a coleta do sêmen, eu não vou fazer sexo nesse período, porque eu preciso desse volume maior de um lado e volume maior do outro. Então, mas isso é tudo orientado, né? Tem todas essas questões. Eu queria só pincelar aqui, né, uma parte quando a gente fala, que depois a gente também pode inclusive falar sobre isso, que eu recebi de uma paciente minha hoje no Instagram, para falar sobre parceiros de mesmo sexo. Uhum. Então, assim, como fazer, né? Geralmente é FIV, então fertilização in vitro. Quando são 2 mulheres e precisa de um espermatozoide, essas 2 mulheres como casal, elas sentam ao médico, conversam com o médico e o médico, junto com elas, escolhem os melhores, a melhor mulher, vamos dizer assim, que vai dar o óvulo. Pode pegar das duas? Pode pegar das duas. Pode, né? Pode. É que muitas vezes, algumas mulheres preferem que seja só de uma, porque uma tem um hábito não muito legal. Sim. Então, assim, e aí eles entram num consenso comum. Uhum. Geralmente coleta dos 2, mas a maioria coleta dessa que foi destinada ali. Quando é mulher, precisa pegar um banco de sêmen, aí é escolhido o homem X, com as características que esse casal deseja. Sim. E aí é feito, então, o processo todo da fertilização in vitro. Então, eu vou lá, fecundo, faz tudo isso. Quando vai colocar na barriga da mãe, escolhe-se, então, qual a mãe que vai gerar. Geralmente, são mães que têm qualidade de vida melhor. Sim. Tá? Então, fato. Quando é homem, então, são 2 homens querendo gestar. Então, o que acontece? Eles buscam no banco de dados óvulos, são coletados espermatozoides de ambos e a mesma situação do fecunda, e aí utiliza-se um outro banco de dados que é a barriga de aluguel, tá? Então, assim, também existe tudo isso. Esses bancos, eles possuem ali como uma documentação. Então, você escolhe, você sabe o estilo de vida, a qualidade de vida daquela pessoa, se é atleta, se não é, se é branco, se é morena, enfim. Você escolhe ali o perfil de pai ou o perfil de mãe que você gostaria que fosse para o seu filho ou para sua filha. Sim. Já teve um tempo que escolhia-se os sexos. Hoje o Conselho de Medicina bloqueia isso. Ah, é? Tá? Então, assim, é impedido. Então, existe sim, muitas vezes, desses embriões, 2 é menina e 1 é menino, enfim, mas muitas vezes inserido os 3, porque geralmente é um que fecunda. Sim. Tá? Que ele fica realmente até o final. Então, assim, hoje eu trouxe isso das tentantes, acho que a gente já trouxe um pouco, agora vamos falar da gestação, né? Pronto, tentei, namorei bastante, engravidei. Uau, e agora? É importante sempre, engravidou, fazer o pré-natal, então tem que fazer. Não quero, tem que fazer. E aí a gente divide a gestação, então, em 3 trimestres, né? Primeiro, segundo e terceiro. E aí a gente tem características desses trimestres.
Pensando em ganho de peso. Vamos lá. Engravidei, descobri agora, tô grávida. Posso ganhar peso agora no primeiro trimestre? Geralmente, mulheres com peso adequado antes de gestar ou mulheres sobrepeso, excesso de peso e obesa não devem ganhar no primeiro trimestre, a não ser que seja baixo peso. Mas, descobri que estou grávida, tem que procurar um médico e procure um nutricionista para adequar a sua dieta. Então, isso é um ponto do primeiro trimestre. Segundo ponto, tem que usar o ácido fólico para a formação do tubo neural da criança. O que que é isso? É a coluna nossa, tá? Para essa criança não nascer ou ela vir a óbito porque o tubo neural tá aberto, né? Não fecha essa coluna. Então, o ácido fólico ele é responsável por isso. Esqueci de tomar Nutri, não lembro. Não, gente, põe lá no celular. Você não sai do celular, gente. E aí você não vai lá e não coloca o alarme para tomar o ácido fólico. Não, vamos, né, virar a chave aí das coisas. Então, assim, precisa tomar ácido fólico todos os dias, pelo menos 3 meses. Aí vai ter médico que vai falar para continuar, tem médico que não. Vai depender de como foi essa formação e se você tem alguma deficiência nutricional. Eu acredito que o pessoal tem dúvida. E com relação à idade, muda alguma coisa na alimentação? Muda. Ou até na ingestão também de vitaminas? Muda. Geralmente, assim, adolescentes, né? Ai, Nutri, você tá falando que adolescente engravida? Engravida. É uma situação e a gente tem que falar também. Então, assim, adolescentes são indicadas para engravidar? Todos nós sabemos que não. Não só pela idade, não só pela maturidade, mas pela maturidade sexual. O que que isso significa? Eu tenho útero menor, meus hormônios todos ainda não estão formados, eu posso ter um parto prematuro, sim, eu posso ter uma baixa de placenta, então eu posso ter N situações. Mas os nutrientes são diferentes nas fases da vida. Então, adolescentes vão precisar muitas vezes utilizar mais nutrientes até o final, mais polivitamínicos, vamos dizer assim. E essa meia idade, até 30 anos, o ácido fólico sempre. E acima de 30, aí a gente começa a colocar outros nutrientes, porque nós, nessa idade, já começa a decair justamente pela dificuldade na absorção de nutrientes pelo intestino. Então, isso também pode acontecer. Então, eu já li alguns artigos também falando que a alimentação também influencia, né, na saúde do nosso intestino. Total. Então, assim, quando eu mantenho uma alimentação mais saudável durante um período maior da minha vida, com certeza eu vou envelhecer com um intestino mais saudável. Então, talvez eu não tenha tanta dificuldade, assim, na absorção quando eu envelhecer, quanto uma pessoa que não manteve uma alimentação saudável. Isso, porque eu melhoro a permeabilidade dessa célula. Então, é como se fosse mais fácil. Então, por exemplo, aqui é meu intestino. Fosse mais fácil o nutriente passar para cá. Então, se eu tenho uma alimentação que é muito rica em gordura, açúcar, ou com hábitos, né, bebida alcoólica, medicamento, droga, cigarro, enfim, o que acaba acontecendo? Aqui gera uma espessura. E aí o nutriente bate aqui e vai pro trânsito intestinal para sair nas fezes. Mas o objetivo não é esse, o objetivo não é ele caminhar dentro do intestino, é ele passar, ele absorver. E aí, dentro dessa absorção é onde eu previno, por exemplo, as anemias, as questões de que uma criança que está desenvolvendo, ela está pegando todo o nutriente daquilo que você come e daquilo que você tem. Então, se eu tenho uma flora intestinal, por exemplo, que não é boa, é essa carga que ela vai levar. Eu acho assim, que dá pra gente depois também ver um outro dia, que tá quase dando o nosso horário, para nós abordarmos a questão da nutrição em bariátricos, né? Porque pessoas que fizeram por algum motivo, assim como eu, uma cirurgia de intestino devido ao câncer, você tira uma parte do intestino, então altera também a absorção de alimentos. Total, né? Isso. E aí o que a gente pode dizer quando a gente está pensando no primeiro trimestre, a gente está falando dos exames de sangue. Então precisa fazer exames para anemia, precisa fazer uso dos suplementos, verificar essa questão do peso. E aí os primeiros sintomas da gestação, enjoo, náusea, vômito, porque isso também causa desidratação, que pode gerar um processo também de uma prisão de ventre, ou seja, eu não consegui fazer cocô todos os dias. E isso, o meu nutriente também não passa para dentro da célula. No segundo trimestre, a gente está falando dos desejos, das vontades, e aonde o bebê praticamente está formado.
Então, dentro disso, a gente começa a perceber que se essa nutrição não está adequada, esse bebê tem pequena quantidade de peso e, no entanto, ele acaba tendo dificuldades nos desenvolvimentos. E esses desejos, que muitas vezes são muito diferentes, então, por exemplo, eu tô com vontade de comer sabonete. Isso é uma deficiência nutricional. Eu tô com vontade de comer tijolo de parede. E isso é deficiência nutricional. Por isso, os exames têm que ser feitos e o acompanhamento perante o pré-natal. E no terceiro trimestre, além dos acompanhamentos relacionados às curvas glicêmicas, pressão arterial, o peso dessa gestante, aí ele entra com um ponto primordial. Porque é nesse momento que realmente essa gestante precisa ganhar peso. Porque esse bebê, ou essa bebê, ou os bebês, precisam ganhar peso para poder depois saírem da maternidade. Porque eles já perdem peso quando assim que nasce, eles já nascem perdendo, na verdade. Então assim, tava com 3 quilos lá, 3 quilos e 500, né, na barriga da mãe, aproximado. Aí sai 3.400 e pouco. Você fala, mas gente, cadê essa criança? Cadê esses 100 gramas? Então isso também acontece. Então todo o acompanhamento, né, existe uma curva onde a gente acompanha isso, coloca no gráfico e a gente vê quanto de peso, quantas semanas que você pode ganhar 100 gramas, 200, 1 quilo, não pode ganhar agora, que faz esse acompanhamento todo para você não ter nenhuma síndrome gestacional e nem pós-gestacional, desenvolvendo uma pressão arterial ou uma diabetes, inclusive, podendo gerar uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia. Nossa, é um outro tema pra gente abordar, né, Lô? Exatamente, as síndromes gestacionais, né? Acho que seria interessante. Muito interessante. Então, assim, pessoal, hoje eu promovi mais sobre as tentantes. Eu acho que muita gente pediu, né? A hora que a gente publicou, eu, principalmente quando publiquei, eu vou passar para uma amiga minha, eu vou passar para minha irmã que tá tentando. Então, assim, por isso que eu abordei mais as tentantes nesse podcast de hoje. Mas a gestação, a gente tá aqui também, qualquer coisa a gente aborda em outro momento. A gente traz as síndromes gestacionais, para que de fato a gente consiga aí promover uma qualidade, um conhecimento para vocês e amenizar um pouco a insegurança, o medo, a frustração, a ansiedade e o estresse que essa futura gestação ou essa gestação pode oferecer nesse momento. Isso mesmo. Gratidão, pessoal, por mais uma vez estarem nos acompanhando. Nós estamos deixando os vídeos salvos lá no nosso YouTube também. Você pode acessar, assistir quantas vezes você quiser. Curtam e sigam a gente também lá no YouTube, que nós vamos estar trazendo cada vez mais conteúdos. Outra coisa também, mandem aqui pra gente, né, o que vocês gostariam de saber mais, quais os temas que vocês gostariam que nós nos aprofundássemos. Tem muita coisa legal pra gente trazer, nós vamos trazer muito, muito mais conteúdo. E gratidão imensa. Gratidão, pessoal. Um grande beijo para vocês. Desejo uma excelente semana. Para as tentantes, uma boa sorte. Que vocês continuem tendo sempre a esperança. E para gestantes, que seja a melhor gestação para você. Em breve a Dulce vai estar de volta, viu? Com certeza. Beijo. Beijo, pessoal. Boa semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Concluí aqui no cantinho.